Muito bem, estamos de volta depois do rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar mais informações aqui no TV Mar News da área de saúde, tá certo? Nós vamos falar daqui a pouco aqui no programa. Olha, vou logo lembrar você aqui o seguinte, que ao vivo pelo portal Gazeta Web, você nos acompanha e também pelo aplicativo TV Mar, tá certo? Mas daqui a pouco nós vamos conversar também de problemas renais, tá certo? Vamos conversar daqui a pouco com o João Paulo, que é especialista em doença renal crônica e vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no programa, tá certo? Então você continue conosco, daqui a pouco tem mais um assunto relevante, né, no tema de prestação de serviços que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. Olha, durante o feriadão, a polícia vem trabalhando de forma incansável e deflagrando 2 operações. Ontem o Ministério Público... Vamos lá, não, essa situação aqui, ó. portalgazetaweb.com, né? Não é o Portal Gazeta Web? Tá certo, portalgazetaweb.com, uma operação Retomada Alagoana, essa operação aqui, né, a segunda fase da operação da Polícia Federal, desbaratando a quadrilha suspeita de roubo de cargas em Alagoas. Essa operação ocorre neste exato momento, né? A segunda fase dessa operação, que é denominada como Retomada Alagoana, nas cidades de Arapiraca, Palmeira dos Índios, bem como no interior de Pernambuco, no município de Belo Jardim. Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Alagoas, lembrando que os materiais apreendidos não foram divulgados e serão submetidos à perícia técnica. A matéria completa você acompanha aqui no portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, tá certo? Olha, e além de tudo isso, uma outra operação que aconteceu também durante este feriadão, ontem, inclusive a operação denominada como Mata Atlântica em Pé, também movimentou os bastidores aqui em Alagoas. E daqui a pouquinho, no decorrer do programa, nós vamos trazer mais esse assunto, porque eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio o Dr. João Paulo, prazer conhecê-lo, tá certo? Jovem também, né? Muito jovem, que trabalha numa área, numa especialidade que é de extrema importância nas condições de vida. Vamos falar hoje de doença renal crônica. Gostaria de saber o que era essa doença renal quando entra num estágio crônico e como tem sido tratado essa condição na maioria dos pacientes em todo o mundo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite inicialmente. A doença renal crônica é uma doença que acomete os órgãos, né? Na verdade são 2 rins que nós temos, que são responsáveis pela filtração e para eliminação de impurezas do nosso organismo. A doença renal crônica é a alteração da função desses rins persistentemente por mais de 3 meses, sim, que pode ser consequência de uma série de doenças que a pessoa tenha, tá? Vou dar um exemplo. O diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a obesidade, são doenças que podem levar à doença renal crônica. Certo. O grande perigo, o grande chamado, a grande atenção que vocês dão, a abertura para a gente conversar, é porque é uma doença assintomática. Nós, quando pegamos o paciente no consultório, já pegamos no nível extremamente alterado, o paciente com poucos sintomas, e muitas vezes a gente tem algumas terapias restritas a fazer, como a hemodiálise. Isso tem um forte impacto na qualidade de vida do paciente. Isso compromete toda a situação do paciente, a vida dele, as atividades funcionais dele. Então, a doença renal crônica é uma manifestação clínica na qual é preciso toda a atenção, principalmente pela atenção primária, na atenção médica primária básica, como dos colegas médicos no encaminhamento correto ao profissional nefrologista para conduzir a situação. É muito importante quando você fala exatamente da sua área, Dr. João Paulo Lopes, porque muita gente desconhece a função de um nefrologista. Eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso, né? Como atua um nefrologista para à disposição da sociedade orientar diante desse e prevenir, né, a possibilidade de doenças nesse sentido. Exatamente. O médico nefrologista é um especialista no trato urinário, nas doenças que comprometem o trato urinário. Por exemplo, a doença renal crônica é uma delas, os cálculos renais, tá? O caso da hipertensão arterial secundária a uma doença renal, tá? Aqueles pacientes que têm grandes edemas, inchaços, né, popularmente falando. Sim. Então, o profissional nefrologista, ele cuida das doenças que acometem os rins. E, infelizmente, são doenças, na sua ampla maioria, de forma silenciosa. O paciente vai piorando a sua função renal e, muitas vezes, sintomas esparsos, como uma perda de apetite, uma dor de cabeça,
um edema de membros inferiores, e aí é que ele vai buscar um profissional muitas vezes generalista, e aí esse profissional ele tem que caminhar para nós que somos especialistas nessa área, que é o médico nefrologista. No caso da doença renal crônica, como prevenir a doença? A prevenção da doença renal crônica ela já é bem esclarecida, mas são atitudes simples do dia a dia, como tomar água. Muitas pessoas passam o dia todo sem tomar um copo d'água ou tomam pouca água. A gente orienta que consumam 1,5 litro a 2 litros de água. Tá? Fazer uma atividade física buscando a redução do peso corporal. Evitar o cigarro. Tá? Consumir bebida alcoólica com moderação. Tá? Consumir um alimento com pouco sal. A gente vê muito ainda o uso do saleiro na mesa. Isso comprometendo toda a parte do paciente no que se refere aos níveis pressóricos. Sim. Medir, hoje o último congresso já falou em medir os níveis de pressão arterial em casa, ter um aparelho semiautomático, porque muitas vezes o paciente está com hipertensão arterial e não tem esse diagnóstico de forma correta porque ele não faz a aferição, ele não faz a medição em domicílio. Isso é uma situação que pode levar a consequência da evolução da doença renal crônica. É uma doença grave, debilitante. Ela tem um impacto em vários sistemas de organismo, como o sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema ósseo-muscular. Isso pode levar o paciente a literatura fala que aumenta o risco cardiovascular, o risco de infarto em um paciente ter 13 a 14 vezes a um paciente que não tem a doença renal crônica. Para você ver o quanto é grave. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas não estão sendo tratadas em alguns ambientes hospitalares pela não indicação correta ou não realização, rastreio da doença renal crônica. Agora, existe também algum fato associado, por exemplo, às pessoas que sofrem com diabetes? Nesse tipo de caso também, num caso necessário, dá para poder associar isso também? Perfeito sua colocação. O diabetes mellitus ele tem em torno de 35% de influência na etiologia ou na causa da doença renal crônica. Os pacientes com hipertensão arterial estão em torno de 40%. E os pacientes que têm obesidade ou sobrepeso, a gente encontra uma faixa etária de até 55%. Ou seja, cada 10 pessoas com sobrepeso, um peso acima alterado na balança, 5 ou 6 têm uma predisposição a ter algum grau de doença renal crônica. Como orientar os demais profissionais de saúde sobre esse tratamento? Como trabalhar numa condição como essa em uma linguagem única, doutor? Essa colocação sua é importantíssima. A gente orienta sempre aos médicos generalistas, os que estão na linha de frente, nos postos de saúde, que solicitem, por favor, um exame simples de urina e de sangue, que a gente chama da ureia, creatinina e o hemograma. São 3 exames fundamentais para que a gente tenha um diagnóstico precoce, tá? Uma outra coisa, solicite um exame de urina simples, tá? Porque esse exame de urina vai verificar que um paciente que ele é portador de doença renal crônica, seja eles nos seus diferentes 5 estágios, ele começa a eliminar proteína pela urina. E um exame simples de urina pode detectar a presença dessa proteína na urina e assim esse médico que está na linha de frente na unidade de saúde básica encaminhar para nós profissionais que somos da área renal, fazer a condução desse caso para que parar a progressão dessa doença renal crônica, o que muitas vezes a gente pega em consultórios, nos mais diversos consultórios, nas minhas diversas clínicas de trabalho, a gente vê os pacientes chegando para a gente e a gente com pouco a fazer, porque é um paciente que já tem uma degradação muito grave da sua função renal, muitas vezes necessitando da realização de hemodiálise, que é um impacto, a informação passada para o paciente, por mais que tenha um cuidado, tenha toda a orientação que é dada para esse paciente, é um impacto muito grande na qualidade de vida, anunciar para uma pessoa, para um pai de família, para uma senhora, que ela vai ter que iniciar o processo de hemodiálise. É importante tomar água no final das contas também, doutor? Com certeza. Tomar água em torno de 1,5 litro a 2 litros de água, combater o tabagismo, o sobrepeso, tá? Fazer a medição da sua pressão arterial em domicílio e um outro ponto importante, evitar a automedicação. Nós nefrologistas, trabalhamos sempre com a equipe multidisciplinar, principalmente os farmacêuticos, na orientação de evitar a automedicação. Você vai até uma farmácia, compra um determinado medicamento que não tem receita, faz o uso daquele medicamento e aquele medicamento vai
atuar diretamente na sua função renal. Isso ao longo prazo, em torno de 3 a 6 meses, a gente já vê um paciente com alteração de exames da função renal, alteração do exame de urina e esse paciente já diagnosticado com um grau avançado de doença renal crônica. Agora, doutor João Paulo Lopes, muitas vezes as pessoas, elas até nos momentos de lazer, brincam com o fato de que a cerveja seria um ponto também. A cerveja é diurética mesmo? A cerveja, exatamente. A cerveja, ela na verdade, ela tem o seu resultado final é um grau de desidratação acentuada. Tá? Para haver o metabolismo do álcool, é necessário duas substâncias no nosso corpo, a água e a glicose. Por isso que as pessoas que consomem bebida alcoólica vão ter um grau de hipoglicemia e vão ter um grau de desidratação que, na sua forma mais comum, é o aumento da diurese, é o aumento da urina. Eles são diuréticos, tá? Porque eles aumentam a capacidade de urinar, mas ao mesmo tempo fazem uma desidratação importante. Aquelas pessoas que consomem bebida alcoólica, primeiramente, tem que consumir com uma certa moderação. Isso é o que é o mais adequado. Até porque se você consome bebida alcoólica diariamente, algo está errado e precisa ser avaliado a necessidade desse consumo. E o outro ponto é, sempre intervale ou intercale com o uso de água. Tá? Se você vai sair para uma praia, vai consumir uma cerveja num ambiente que já é quente, que você vai aumentar a sua diurese através do uso da cerveja, um exemplo, consuma entre 2, 3 copos de cerveja, 1 copo de água. Porque isso, as pessoas que têm uma predisposição hereditária, genética, a ter doença renal crônica, quando a gente fala de fatores ambientais externos, ou seja, quando a gente começa a introduzir esses fatores como desidratação, consumo de bebida, consumo de sal, aumenta a possibilidade dessas pessoas desenvolverem a doença renal crônica. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa peculiaridade. Se você vai consumir bebida, consuma usando também o consumo da água mineral, né? Aquele consumo regular para que você evite a desidratação. Porque, além do efeito alcoólico da bebida, do esquecimento de você tomar água, você tem a falsa ilusão que você está se hidratando consumindo litros de cerveja, por exemplo. Entendi. Então, isso é uma peculiaridade, é muito importante esse ponto de você, porque a gente consegue, inclusive em situações de emergência nos ambientes hospitalares, a pessoa, além de estar alcoolizada, ela está muito desidratada. Doutor João Paulo Lopes, gostaria que você deixasse suas considerações para os nossos telespectadores. Quero agradecer pela sua participação, por esse amplo tema que nós colocamos aqui em evidência. E fique à vontade para a câmera 1 colocar as suas considerações para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria sempre de deixar a atenção para que os médicos das unidades básicas de saúde tenham essa preocupação nos pacientes diabéticos, hipertensos, que possa existir a possibilidade daquele paciente ter doença renal crônica. Então, faça um rastreio inicial, se for necessário, encaminhe para os profissionais nefrologistas para a gente dar a condução do caso. Previna-se, toda a sociedade precisa prevenir-se através da hidratação, através do consumo moderado de gorduras, sais e açúcares. Tá? Evite o tabagismo e pratique uma atividade física para combater diretamente a obesidade. Essas são as recomendações dos profissionais nefrologistas diante do impacto e de uma doença que está aumentando prevalentemente na sociedade, que é a doença renal crônica. Conversamos com o nefrologista Dr. João Paulo Lopes aqui no programa. Nós vamos agora a mais um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer mais assuntos aqui no programa. Continue conosco, é rapidinho mesmo. Voltamos já.